Antes de nada, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que divulgue o canal para que o canal possa alcançar muitas pessoas. E se você gostar desse vídeo, deixe lá o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Nós vamos falar hoje sobre as regras para o discernimento de espírito de Santo Inácio de Loyola. O inimigo, portanto, vai tentar a cada um segundo a sua própria fraqueza. Por isso é muito importante nesses momentos reforçar nos propósitos e permanecermos determinados. Porque da mesma maneira que o Espírito do bem, o Espírito Santo, vai ir nos fortalecendo com o seu auxílio, também o Espírito do mal vai tentar aí interferir, causando em nós, pois, desolação, perturbação, inquietação, tentando a alma, principalmente nos seus pontos mais fracos. Sexta regra de discernimento espiritual. Ainda que na desolação não devemos mudar nossos propósitos, contudo é muito útil agir contra a mesma desolação, persistindo, por exemplo, mais no tempo na oração, no exame de consciência e alargando-nos mais no uso das penitências. Aqui é muito interessante a gente ver como o santo diz que nesses momentos de desolação, nesses momentos de aridez, de deserto, como devemos nos comportar, como deve ser o nosso discernimento. Ele fala que devemos fazer justamente o oposto do que nos propõe o mau espírito. Se o mau espírito está dizendo que você deve parar de rezar, você deve parar Claro que não vai dizer assim explicitamente, mas você vai sentir um pensamento de para que rezar? Não serve para nada. Não tô bem, não tô com vontade. Isso aí são as más sugestões do inimigo. O que fazer nesse momento? Qual é o discernimento correto? Ele diz, o santo, insistir mais na oração, insistir mais na penitência, insistir mais nos propósitos. Por isso é muito, muito importante, como ele diz, que nós devemos agir em contra desses desejos que vêm do espírito do mal. É o que ele fala, o termo agir contra. Não é somente ficar passivo. Eu não estou com vontade de rezar, agora que eu vou rezar mais. Não estou com vontade de me esforçar, agora que eu vou me esforçar mais. Eu não estou com vontade de ler a palavra, agora que eu vou ler mais. Eu estou com vontade de abandonar a igreja, abandonar tudo, chutar o balde. Agora que eu vou permanecer fiel, agora que eu vou perseverar. Agir de maneira oposta, diametralmente oposta ao que o espírito do mal sugere. Sétima regra de discernimento espiritual. Quem está na desolação considere que o Senhor, para o provar, o abandona às suas próprias forças naturais, a fim de que resista às várias tentações do inimigo, pois não lhe falta o auxílio divino, ainda que não o sinta. Porque se o Senhor lhe tirou o fervor primitivo e sensível e a graça superabundante, Deus deixou-lhe todavia a graça suficiente para a sua salvação. Então, a sétima regra de discernimento, que é de desolação, o santo diz que Deus às vezes permite que a alma seja provada, que a alma seja tentada, que o inimigo venha, de alguma forma, tentar nos afastar do caminho, porque Deus permite, para que a alma se fortaleça. Olha que se fortaleça cada vez mais. Olha que coisa interessante. Não é que Deus abandona a alma, em nenhum momento Deus abandona, mas é como que a pessoa passa daqueles fervores iniciais, daquela doçura, daqueles entusiasmo, e é como se Deus a levar-se no colo na vida espiritual, né? Você vai voando na vida espiritual. O que Deus quer? Deus quer que a gente aprenda a caminhar. Deus quer que nós sejamos capazes de corresponder a seu amor. Deus não pode, de tal forma, nos dar tanta doçura e tanta prazer, que a alma acaba ficando presa somente pelos gostos espirituais. Isso faria que a alma não seria totalmente livre. A alma estaria, de alguma forma, levando-se pelos gostos. E isso seria também um erro.
Isso seria também contrário à pedagogia divina. Por isso Deus permite momentos de prova, momentos de desolação, de deserto. No entanto, Deus está ao lado. No entanto, Deus está presente. Não lhe retira toda a graça. Deus permite que a alma comece a caminhar por si só para ela se fortalecer. Porque senão se atrofiaria as pernas, né? Nós nunca aprenderíamos a caminhar. E nunca aprenderíamos a seguir o Senhor. Então o Senhor não pode nos levar nos braços sempre. A alma tem que começar a caminhar por si e crescer, ela dando seus passos e ela correspondendo ao convite que Deus lhe faz. Por isso diz o santo, que por mais que a alma se sinta abandonada, por mais que a alma se sinta só, não é verdade. Sempre Deus estará ao lado e lhe reserva graça suficiente para a sua salvação. Isso acontece principalmente nas primeiras etapas da vida espiritual, das pessoas que, por exemplo, quando se convertem. Quando as pessoas se convertem, nossa, é impressionante o fervor, é impressionante os desejos que têm, é impressionante como começam a progredir na vida espiritual. Depois vem essas etapas, que as pessoas muitas vezes, por não saber discernir, etapas de deserto, etapas de purificação, etapas de provação, acabam abandonando. Porque fica na fase somente do sentimento e dos gostos. E é muito importante que a alma cresça, que a alma se alimente, que a alma se fortaleça, e é pelas provações que a alma se fortalece. Recomendo que você leia, por exemplo, o capítulo 2 do livro do Eclesiástico. É muito claro ali quando diz quem está disposto a servir ao Senhor e a caminhar na vida espiritual, se prepare para a provação. Oitava regra de discernimento espiritual. Quem está na desolação, trabalhe para levar com paciência as penas que lhe sobrevêm e pense que prontamente será consolado, tomando as medidas contra tal desolação que foi indicada na regra 6. O que foi indicado na regra 6? Que, nesse momento, devemos agir contrário aos desejos ruins que vêm do mau espírito. Quanto mais você tem desejo de abandonar, mais você deve perseverar. Quanto mais você tem desejo de largar as coisas, de desistir, mais você deve fazer o propósito de permanecer fiel. Por isso o santo diz que na regra 8ª, muito claro, que nesses momentos, que é muito importante, que nesse momento a alma, ela tome as medidas que tomou na regra da 6ª de discernimento espiritual. Ou seja, que nos momentos de desolação trabalhe com paciência e permaneça fiel. Porque não tardará o Senhor em vir em auxílio para consolá-la. Nona regra de discernimento espiritual. Aqui ele explica quais são as causas da desolação e por que muitas vezes passamos por essas etapas que temos que conhecer, é muito importante. Aqui diz o santo, são 3 as causas principais porque nos achamos desolados. A primeira é porque somos tíbios, preguiçosos ou negligentes em nossos exercícios espirituais e por nossas faltas, e se afasta de nós a consolação espiritual. A segunda, porque Deus quer ver quanto podemos e até onde chegamos no seu serviço e louvor sem os auxílios da consolação. A terceira, porque Deus nos quer dar a conhecer que não está em nosso poder sentir grande devoção, amor intenso, lágrimas, nem qualquer outra consolação espiritual, mas que tudo é graça de Deus, nosso Senhor, a fim de que não nos ensoberbecemos nem envaidecermos, atribuindo a nós mesmos a devoção e outras manifestações da consolação espiritual. E aqui ele explica, muito importante, três motivos ele dá de por que nós passamos por momentos de desolação, de deserto, de aridez. A primeira é porque somos tíbios, porque muitas vezes somos preguiçosos, porque somos negligentes, ou seja, por causa dos nossos pecados. Muitas vezes as pessoas vêm se confessar e as pessoas estão passando às vezes por períodos de aridez, deserto, tribulação, e quando você pergunta, e como está a vida espiritual, como está a vida de fé, como está a vida de esperança? Ah, padre, faz muito tempo que eu não rezo, faz muito tempo que eu não confesso, deixei de ir na missa. Está claro onde está a causa da desolação. Não tem que buscar aí muito discernimento, sendo que a própria causa está na negligência, na preguiça, porque deixou de rezar por preguiça, por comodismo, etc., por negligência. E aí está a causa, né? A causa, todo efeito tem uma causa. Então a primeira coisa é, por que eu estou assim? Por que eu me sinto mal? Porque vê qual é a causa.
eu estou sendo negligente, eu estou passando por isso porque eu deixei de viver meus atos de piedade, meu compromisso com Deus, com a igreja, a minha vida espiritual, eu relaxei. Então, se há aí um descuido na vida espiritual, aí está a causa, é claro, né? Está claro. A segunda diz, é porque Deus quer ver até quando, até que ponto nós estamos dispostos a servi-lo, e estamos dispostos a segui-lo, estamos dispostos a amá-lo, até que ponto nós cremos em Deus, até que ponto nós seguimos Deus por Deus, ou se buscamos só os consolos de Deus. Então é muito importante nos darmos conta de que quando somos provados, nós nos conhecemos como somos, de verdade. Ninguém se conhece a si próprio até quando é provado, até quando é tentado, até quando é posta à prova a sua fé, a sua fidelidade a Deus. E é nesses momentos que nós vamos nos conhecer como verdadeiramente somos. E por isso Deus permite, para conhecermos também nossos limites, para conhecer o que há muitas vezes oculto em nosso coração. E por último diz, o terceiro motivo que Deus permite de que passemos por tribulações, que por aridez e por períodos de desolação, é porque a alma deve tomar consciência que o entusiasmo, o fervor, né, e os consolos não é algo que nós mesmos produzimos por nós mesmos. Não cabe a nós mérito nenhum. Porque eu rezo muito, porque eu sou fiel, por isso Deus é favorável para mim. Não, que não é um direito, é um dom. Que a graça não é algo devido a nós. Por isso ter devoção, diz ele, amor intenso, sentir, pois isso, inclusive emoção profunda de amor de Deus, lágrimas, em qualquer outra consolação espiritual, não está em nós, vem de Deus sempre. Então não depende de nós. Não é que eu faço isso e imediatamente tenho um prêmio. Não, tudo é dom, tudo é dádiva. Para quê? Deus permite, então, nesse sentido, a desolação, para nós não nos ensoberbecermos, para não nos envaidecermos, né, para que a alma permaneça humilde e sabendo que tudo depende de Deus. Tudo vem de Deus, toda dádiva e todo dom espiritual vem de Deus e não depende de nós. Essas são, na nona regra, as 3 explicações que ele dá do motivo da desolação espiritual. 10ª regra do discernimento espiritual. Aquele que está em consolação, pense como se portará na desolação que depois virá, armazenando novas forças para esse tempo. Então é muito importante, em tempo de desolação, pense na época do fervor, quando você estava determinado, quando você estava entusiasmado, quando você estava progredindo na vida espiritual, porque nós muitas vezes esquecemos dos propósitos que fizemos, de tão claro que vimos o caminho. É igual que você está subindo uma montanha e você vê muito claro o cume, e você está indo bem, está indo firme, e você está feliz, entusiasmado, que você está avançando, está subindo. Chega um momento que vem aquelas nuvens, e aí invade tudo, e aí fica tudo nublado, você não enxerga o caminho. O que a gente faz? A gente volta para trás. Então, Santo Inácio diz, é muito importante, na regra 10ª, que sigamos determinados, e que pense que nos momentos de felicidade, de consolo, de alegria, de entusiasmo, pense nos momentos de desolação. Para que você saiba que naqueles momentos de consolação, naqueles momentos de felicidade, naqueles momentos você viu tão claro o caminho, e não se esqueça. Quando vier a desolação, não se esqueça e não abandone o caminho. Isso é muito importante.